Bora falar sobre edição de vídeo. Como editar mais rápido sem perder a qualidade. A grande questão de trabalhar com edição de vídeo é que logo a sua agenda vai lotar e você vai precisar encontrar ferramentas para editar mais rápido, porque tempo é dinheiro. Pega um chazinho aí pra gente conversar. Inclusive, olha o meu copo. Muito bonito, né? É uma lente. Eu trabalho há 6 anos no mercado audiovisual, tanto editando vídeo para youtubers e clientes de um modo geral, quanto editando para os meus vídeos. E ao longo desse tempo eu fui entendendo como que eu poderia editar mais rápido sem perder a qualidade para gerenciar melhor a minha agenda. E a ideia não é fazer uma edição mais rápida, atropelando ali etapas para entregar o vídeo mais rápido, correndo e deixando de lado algumas partes significativas do vídeo. Não é essa. O que eu procuro é entender onde que eu posso diminuir etapas mais técnicas e mais repetitivas e ter espaço para um lugar mais criativo. Encontrar ferramentas que me ajudam a me organizar e, querendo ou não, automatizar um pouco as coisas. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas que fazem parte do meu fluxo de trabalho que me ajudam a economizar tempo na edição de vídeo. E a primeira coisa que eu faço é organizar bem os meus arquivos. Eu tenho uma pasta base onde eu sempre duplico quando eu vou iniciar um novo projeto, seja para um cliente ou seja para os meus próprios vídeos. E aí dentro dela já existem algumas subpastas que são fundamentais ali para minha organização. E essa aqui é a pasta geral. Clicando nela, eu tenho algumas subpastas: projeto, frames, música, brutos, assets e uma pasta de exportação. Essas pastas estão vazias e elas servem só como molde para toda vez que eu abrir um novo projeto, eu já tenho essas subpastas prontas, que são geralmente os arquivos que eu mais uso. Então tudo isso aqui está organizado da mesma forma. Como exemplo aqui, eu tenho um projeto da Socani e aqui eu tenho os brutos, as exportações, os frames, eu sempre gosto de salvar frames para fazer a divulgação do vídeo, e o projeto em si. Dessa forma, os materiais que eu vou criando para esses projetos vão indo para pastas já destinadas. Eu não preciso parar o meu processo para criar uma pasta de assets. Ela vai vir duplicada no meu projeto base. Pode parecer uma etapa simples, mas depois que eu comecei a fazer assim, eu senti que o meu HD ficou muito mais organizado. Não tem do nada um efeito sonoro aleatório no meio do meu HD. Ele tá sempre em pastas. A segunda coisa é ter um projeto base. Gente, sério, isso salva a vida. Se eu pudesse te dar uma dica apenas, tenha um projeto base. Ter um projeto preparado economiza muito tempo de edição, porque tu já inicia uma edição tendo ali os teus elementos que tu mais usa. E além dessa organização, tu também mantém ali uma unidade, uma identidade visual única, né? Porque ali tá os materiais que tu geralmente utiliza, então fica muito mais fácil de seguir uma linha de identidade visual. No meu projeto base, eu tenho algumas timelines. A primeira é a timeline de áudio, que é a que eu mais uso, e para separar esses efeitos sonoros dessa timeline, eu marquei tanto com as cores quanto com os marcadores. Então tudo que tem aqui em azul são risers, tudo que tem em verde são whoosh, que é aquela transição, tudo que tem em rosa é impacto e o beep é o verde aqui. Enfim, eu tô quase sempre alimentando essa sequência com novos efeitos sonoros. Aqui em textura e moldura eu tenho algumas coisas também. Eu tenho grão e molduras de um modo geral. E pensando em vocês, eu vou disponibilizar esse pack de molduras aqui, ó, no link da descrição desse vídeo. Então acessa lá e pode fazer o download para você usar nos seus vídeos também. Isso aqui foi uma coletânea que eu baixei de forma gratuita na internet. Dentro desses 6 anos a gente vai encontrando materiais para edição e isso aqui eu baixei de forma gratuita, então vou deixar para ti também de forma gratuita para tu fazer download. E aqui eu tenho zoom e transições. Então aqui eu tenho algumas coisas que eu geralmente uso nos canais que eu edito para youtubers, e aqui eu tenho alguns movimentos de zoom, zoom in, zoom out, zoom esquerda, zoom direita. Eles já ficam prontos aqui, eu só arrasto de uma timeline para outra. Então, em vez de sempre procurar esses arquivos ou importar sempre pro Premiere, eu já tenho eles importados e eu acabo transferindo de uma sequência para outra. Isso funciona muito bem, principalmente para quem presta serviço de edição de vídeo. Tu pode criar um projeto base para cada cliente, separando ali fonte, paleta de cor, elementos, trilhas, letterings e toda a identidade visual daquele canal. E assim, toda vez que tu começar uma nova edição, tu já vai ter toda a estrutura pronta. Sério, existe uma Gabi antes de ter um projeto base e uma Gabi depois de ter um projeto base. Isso economiza muito tempo, além de manter uma organização. E a terceira coisa é automatizar tarefas repetitivas. Uma ferramenta que passou a fazer parte do meu fluxo de trabalho é o AutoCut. Se tu é editor de vídeo, provavelmente tu já ouviu falar do AutoCut ou até já usou o AutoCut, mas para quem não sabe, é um plugin que funciona tanto no Premiere Pro quanto no DaVinci Resolve. É um plugin que possui diversas ferramentas que aceleram esse processo mais técnico e que, se a gente fosse fazer de forma manual, demoraria muito mais tempo.
tempo. No total são 10 funções que agilizam esse processo de edição, mas eu vou te apresentar aqui 3 que são as que eu mais uso. A primeira é o Auto Cut Silence, e aqui basicamente ele faz uma primeira decupagem no teu vídeo. Em um vídeo falado, por exemplo, esse aqui, onde eu só tô falando com a câmera, a gente fala uma frase, daí para pra ler o roteiro, aí erra alguma coisa, volta do início, fala de novo. Enfim, não é algo linear. E com essa função eu consigo analisar todo esse material e cortar todos os silêncios. Então aqui eu tenho um vídeo de 34 minutos, material bruto. Inclusive é o vídeo que vocês estão vendo aí. E eu vou vir em janela, extensões e AutoCut. Antes de entrar aqui no tutorial do AutoCut, o plugin possui um teste gratuito de 14 dias sem precisar cadastrar o cartão de crédito. Então tu pode testar todas essas funções aqui e só depois entender se vale a pena pro teu workflow ou não. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá pro tutorial. Eu vou apertar aqui na função AutoCut Silence e vocês vão ver como é simples. Aqui eu tenho ativado a minha track 1, então eu vou desativar a 2 e a 3 e vou colocar aqui para minha timeline inteira. Eu também poderia colocar aqui na minha timeline uma marcação de in e de out, e aí eu viria aqui nesse in e out. Eu consigo fazer essa decupagem em um pedaço da minha timeline, mas nesse caso aqui eu quero toda a minha timeline mesmo, então eu aperto aqui. Depois tu clica em Validate Section. Eu vou clicar aqui nesse Generation Entire Preview para aparecer o preview da minha timeline e entender onde que o meu silêncio está. E aqui eu posso mexer em mais dB ou menos dB, é basicamente a intensidade do meu silêncio. Aqui a gente tem alguns presets, um corte mais calmo, aqui uma coisa mais na medida, Paced também seria algo mais meio termo, energético é um corte bem mais rápido e jump é o corte mais acelerado. Aqui eu tenho algumas opções também. Quando ele fizer essa limpeza nos silêncios, tu pode escolher se tu quer remover o silêncio da timeline, se tu quer manter os silêncios, então ele vai marcar onde que está o silêncio, mas ele não vai tirar da tua timeline. Se tu quer mutar os silêncios e por último, se tu quer remover os silêncios, mas ainda deixar os espaços. Eu sempre coloco em remover silêncio, porque aí ele tira o silêncio e já preenche os espaços, ele deixa uma timeline linear para mim. E aqui em transições a gente tem opções bem interessantes de corte. Então se a gente quer fazer um corte seco, se a gente quer fazer um J-Cut, que é quando o áudio entra antes da imagem, se a gente quer fazer um L-Cut, que é ao contrário, que é quando a imagem entra antes do áudio. Essa outra opção, Overlap, seria fazer uma sobreposição. E esse Constant Power seria também uma transição ali de corte. Eu geralmente gosto de deixar desativado essas transições, porque depois com calma eu consigo fazer as minhas próprias transições manualmente. Depois disso tu pode vir aqui e aplicar e vamos ver a mágica acontecer. Essa é a melhor parte, gente, olha que legal. Parece que tem um robô aqui editando por mim e literalmente tem. É muito satisfatório ver o vídeo sendo cortado desse jeito. Vou até tomar aqui um chazinho enquanto eu espero, pra vocês verem o quanto é rápido. Se eu fizesse essa decupagem manualmente, um vídeo de 30 minutos, eu demoraria no mínimo 1 hora pra decupar o vídeo. E eu estou fazendo aqui em menos de 1 minuto, com muita maestria, enquanto eu tomo meu café. Finalizado, posso fechar aqui e basicamente o meu vídeo que tinha 34 minutos, agora ele está decupado e tem 17 minutos. A partir daqui eu volto pro início e começo a revisar essa minha decupagem. Mas assim, nem todas as pausas precisam ser retiradas também, algumas fazem parte do ritmo da fala, da naturalidade mesmo de falar. Por isso que é mesmo a primeira versão de uma decupagem, é como se fosse um esboço. Então tu precisa voltar pro início do vídeo e revisar, mas só do plugin tirar os silêncios já economiza muito tempo. Outra função que eu uso muito nesses vídeos falados é o AutoCut Repeat. Quando a gente tá gravando é muito comum a gente começar uma frase e errar no meio, voltar e repetir várias vezes, várias alternativas daquela frase. E essa ferramenta ajuda justamente isso, a identificar essas frases repetidas. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha acertado uma frase, eu gosto de repetir com várias entonações para depois na edição tentar entender qual que melhor funciona para aquele trecho. A gente vem aqui em AutoCut Repeat e essa é uma das minhas funções favoritas, tá? Eu vou desmarcar de novo aqui as tracks que eu não tô usando, vou botar toda a timeline e vou clicar aqui para avançar. Aqui eu escolho a língua que eu tô falando, português Brasil, e vou apertar aqui para seguir. E pronto, deixa a máquina funcionar enquanto eu tomo meu cafezinho. Passaram-se 2 minutos e aqui a gente tem toda a transcrição do meu vídeo. Esse foi um vídeo que eu repeti bastante, várias vezes, alguns trechos, para escolher a entonação certa, outras vezes eu errei. É só apertar aqui em Cut Sequence e ele vai cortar pra mim na timeline e concluiu. Então aqui a gente tinha um vídeo de 34 minutos e ficou basicamente um vídeo de 10 minutos. Agora, como de costume, eu venho no início da timeline e começo a revisar esse material.
A terceira função que eu uso é a Auto Zoom. Os zooms são bem usados em vídeos assim nesse formato de YouTube e serve para criar esse dinamismo a mais, né, para quebrar esse enquadramento completamente estático ou até dar ênfase em alguma palavra, alguma frase mais importante. E aí para fazer isso de uma forma manual, eu preciso mexer em posição, em escala, em keyframes. E aí a gente já entra, querendo ou não, num campo mais demorado ali da edição. E essa ferramenta Auto Zoom cria uma primeira versão desses zooms na timeline inteira de forma automática. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma barra para definir o ritmo do zoom. Então, o quão rápido ele vai agir. O quão rápido ele vai se aproximar e o quão rápido ele vai recuar. Aqui a gente tem moderado, mas a gente também pode deixar para calmo e também pode deixar mais rápido esse zoom. Eu vou deixar aqui em energético porque eu quero uma coisa mais rápida. Nessa opção a gente tem o zoom sendo aplicado em cada corte da sequência, então cada corte, cada take daqui vai ser aplicado um zoom. Nessa opção é aplicado um zoom automático sempre quando uma fala é retomada. Então funciona muito para esse estilo de vídeo onde eu tô falando com a câmera. Aqui a gente tem uma função de IA, onde o AutoCut aplica o zoom em momentos mais cruciais ali de uma fala importante, de uma fala mais emocional, onde ele entende que precisa de mais atenção. Aqui eu consigo mexer no meu anchor point, então eu vou deixar bem centralizado aqui no meu rosto, porque eu quero que o zoom haja especificamente para essa parte do quadro. E aqui eu também consigo mexer onde que o meu zoom vai agir. Então aqui eu consigo dar mais um e aqui menos zoom. Aqui a gente tem alguns estilos de zoom. Então aqui seria o Jump Cut, que é aquele zoom onde não tem o keyframe de entrada e saída, então ele só aparece, né, com o corte. O Smooth, que é esse zoom in e zoom out mais cremoso, vamos dizer assim. E esse Snap In, que é um zoom mais agressivo, ele vem mais rápido. E aqui é interessante que a gente tem um preview do que seria essas funções que eu acabei de explicar. E depois não precisa mexer em mais nada, só vem aqui e aplica o zoom. Ele vai carregar alguns minutinhos. Feito, ele usa uma camada de ajuste e aqui em efeitos, ele aplica um efeito transformar. Aqui ele criou de forma aleatória e aí a partir daqui tu consegue entender qual que tu quer usar, qual que não faz sentido usar, né? Mas é interessante que ele cria de fato os keyframes e ele tem a movimentação de câmera que basicamente tu pode ir removendo e construindo como tu quer, né? Por exemplo, esse efeito se eu não quero aqui, eu simplesmente boto nessa outra track aqui e acabo usando em outro lugar, sabe? Tu consegue ir mexendo e usando o que faz sentido pro teu vídeo, o que conversa melhor ali com os trechos. E aí, a ferramenta ela não toma uma decisão criativa por ti, e sim ela acelera essa parte mais técnica do processo. Essas são as 3 ferramentas que eu mais uso no plugin, mas o AutoCut tem mais 7 ferramentas para outros tipos de funções. O Auto Resize auxilia na adaptação do vídeo para diferentes formatos e plataformas. O AutoCut Podcast é voltado para edição de podcasts com múltiplas câmeras. E o Auto Viral ajuda a identificar trechos de um conteúdo longo que pode funcionar como vídeos curtos para as redes sociais. Enfim, eu não vou me aprofundar em todas elas porque eu queria mostrar aqui quais que eu mais uso. E o AutoCut possui um teste gratuito para tu testar todas essas funções durante 14 dias e tu não precisa cadastrar o teu cartão de crédito. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem e testarem bastante aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, me deixem saber aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!